Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Damos início a este santo culto de ordenação para um servo de Deus para o ministério de ancião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, o Senhor tem preparado nesta noite, neste lugar, este culto especial na ordenação de um servo de Deus para o ministério de ancião. Nesta cidade, neste lugar, por divina misericórdia de Deus, irmãos, e esta irmandade, este grupo de irmãos e irmãs que aqui estão, irmãos, com certeza, muitos conhecidos do servo de Deus, nosso irmão Ricardo, irmãos, que nós conhecemos já há bastante tempo, irmãos, tivemos o prazer de conhecer este irmão, irmãos, e conviver com ele, ver o carinho da irmandade de onde ele veio, o ancião mais antigo de lá, os outros anciãos que puderam vir de onde veio o irmão Ricardo, estão todos aqui. Um bom número de cooperadores, de irmão da administração, de irmandade. Isso é o amor de Deus no coração da irmandade, que já viam nesse homem o que Deus mostrou para nós. Não é, irmãos? Isto é uma alegria, é uma consolação e uma confirmação da parte de Deus, porque, sabe, irmãos, a irmandade precisa saber dessas coisas, e é bom que todos saibam. Quinta-feira, na congregação de Pômpano, Deus deu oração para um servo de Deus. Irmãos, uma oração tão linda, tão abençoada. Os irmãos que estavam lá se lembram. Deus dava para ele assim: Senhor, a irmandade está orando para o ministério, mas nós sabemos que o ministério está orando para a irmandade. Abençoa o teu servo que está na frente, Senhor, porque ele também passa as mesmas lutas que nós passamos. Mas ele tem que chegar aqui, nós vamos sentar e ouvir a palavra, e ele tem que pregar a palavra. E não só pregar a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, aquilo caiu no nosso coração de uma alegria tão grande, sabe, irmãos, e por ali o Senhor nos trouxe a palavra e os conselhos que foram dados também. Então, irmãos, a irmandade tem que ter isso no coração. Nós vemos esta irmandade aqui hoje reunida, esses irmãos, e nós conhecendo, vendo esses irmãos, vendo o nosso irmão aqui, irmãos, não é o mérito do irmão Ricardo, irmãos, é a obra do Espírito Santo. E os méritos que apareceram nele, se apareceram pela obra do Espírito Santo. Então, irmãos, não é uma coroação. Os irmãos não pensam que a ordenação é uma coroação, uma subida de grau, uma colação de grau. Não é, irmãos. A ordenação é o reconhecimento do que Deus já deu para quem Deus já deu. Irmãos, e nessa hora, ele é ordenado pelo presbitério, irmãos, que impõe as mãos, um vai fazer a ordenação, obviamente, porque assim está na Escritura, mas o ministério, todos esses anciãos e diáconos aqui reunidos, pela fé, imporá a mão sobre ele também, e ele receberá o dom que precisa, os dons que precisam para exercer o ministério, onde Deus o enviar. Irmãos, isto é glorioso. Irmãos, eu sinto, parece que eu vou me derreter por dentro quando a gente fala essas coisas, porque isto é muito profundo, isto é muito glorioso, irmãos. Nós não somos dignos disso. O homem, irmãos, não é digno dessas coisas. Saber que o Senhor faz estas obras entre nós. Glória ao nome do Senhor. Sendo assim, irmãos, nós agora vamos orar. Esta igreja aqui reunida, irmãos, somos aqui uma centena e pouco de irmãos. Nesta noite, talvez 2 centenas, não sei quantos irmãos temos aqui, irmãos, mas temos aqui uma quantidade bastante grande de irmãos que estão online, congregados, que gostariam de estar aqui e não estão. Entre eles, muitos irmãos que gostariam de estar aqui, que nos mandaram mensagem. Nosso irmão Silvio não perde uma ordenação, irmãos, ele mandou mensagem pedindo: irmão, me perdoa, mas ele está internado com a esposa está internada grave, irmãos, nós vamos orar por ela, pela nossa irmã Elis Regina. Nosso irmão Joaquim, a esposa dele também está lutando contra a enfermidade, nós vamos orar por eles. São nossos companheiros, irmãos, são irmãos que choram conosco e sorriem conosco. Glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Gerbes Oliva não está aqui, irmãos. As últimas ordenações tiveram, né, irmãos? O irmão Valdir esteve conosco em todas as últimas ordenações. Irmãos, hoje não está enfermo, lutando contra a sua enfermidade. Mas nós vamos lembrar deles em oração. O mesmo Deus que está aqui vai onde eles estão, irmãos, e colocará a sua mão de misericórdia. Nós vamos apresentar os pedidos de orações da irmandade que está aqui,
Irmãos, por certo, alguém pediu online também, temos certeza. Irmãos, o servo de Deus está, na parte técnica, está confirmando que tem bastante pedido online. O pedido do irmão não está esquecido, irmãos. O Senhor também viu e vai apresentar também diante do Senhor para a misericórdia dele possa cair sobre todos nós. Temos aqui, irmãos, diversos pedidos de orações, todas as necessidades, enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, pedido por acidentados, por famílias, muitos pedidos, e também por testemunhados que receberam o anúncio do Evangelho. Nós vamos apresentar nas mãos de Deus e pedir do Senhor a sua misericórdia que nos guarde. Virá aqui à frente nosso querido irmão Valdir Crispim, irmãos, que fará a primeira oração, e todos nós, hoje a oração será dada, todas as orações serão dadas somente ao Ministério de Ancião. Então a Irmandade nos acompanha na comunhão, nos ajudando em comunhão, e o Senhor nos guiará em tudo o que devemos fazer. Pediremos, sobretudo, o conselho da palavra que Deus mande e que nos ajude também no serviço da ordenação. Todos debaixo do sangue do concerto eterno, oremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso eterno Deus e nosso vivente Pai celestial, perante quem estamos reunidos neste santo serviço de ordenação, o qual foi aberto no nome sagrado do Senhor Jesus. E nesta hora, ajoelhados, após termos cantado estes 3 hinos, Senhor Deus, que alegraram as nossas almas, e ouvimos também, Senhor, o que teu servo apresentou, quantos dos nossos irmãos que justificaram as suas ausências, não estando aqui conosco, por causa da enfermidade, em si mesmos ou nas suas esposas, e quantos outros que já, Senhor, como os diversos irmãos antigos, anciãos aqui dos Estados Unidos, que já não podem participar mais conosco diante das suas enfermidades. Glorioso Deus, como foi mencionado, nosso irmão Gerbes Oliva, lá em São Paulo, que também está lutando contra a sua enfermidade. Mas nesta hora, unimos e reunimos a nossa fé e apresentamos, junto aos pedidos que foram feitos à porta, junto aos pedidos que foram feitos online, nós depositamos nas tuas sagradas mãos, ó Deus. Queira libertar, segundo a multidão da tua misericórdia e a tua infinita bondade e querer também. Eterno Deus, continua nos abençoando. Bendito Deus, ajudando o teu servo na ordenação desta noite, desse nosso irmão, o qual tu tens escolhido para te servir no ministério de ancião na tua obra. Estão aqui outros teus servos, alguns foram ordenados recente, outros serão ordenados no próximo sábado, mas nós te rogamos, abençoa-nos em tudo e continue, ó Deus, visitando-nos com a comunhão do teu Espírito Santo. Pai celestial e justo, está boa comunhão, embora a tua casa está repleta, mas nós estamos sentindo aqui alegria na nossa alma, Senhor, porque trouxeste o teu povo, como já ouvimos, para manifestar o amor fraterno que tu, Senhor, tem derramado no coração da querida irmandade. Pai celestial e justo, assim abençoa-nos em tudo, nos demais hinos,
bendito Deus, na ordenação que tu dará a graça do teu servo fazer, e principalmente te imploramos, queira, Senhor, nos enviar o sagrado conselho da tua santíssima palavra. Glória ao teu santo nome. Assim, Pai celestial, tudo rogamos, entregando nas tuas mãos mais uma vez todos os pedidos de orações, Senhor, que temos certeza que nenhum de nós fomos esquecidos, e sabemos que tu é o Deus que atende os clamores da tua igreja. O que pedimos, agradecemos, no nome sagrado do Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que vive eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus Santo, Senhor. Deus que abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prezados irmãos e irmãs, como é um santo serviço de ordenação de um servo de Deus para o ministério de ancião, como foi anunciado. Irmãos, Deus prepara hoje estarmos reunidos aqui nesse lugar, irmãos, com esse objetivo, com esta condição. Irmãos, e o Senhor tem aberto as portas para que estivéssemos aqui, irmãos, hoje, com esta missão da parte de Deus, irmãos, para que a obra de Deus continue no seu trajeto como o Senhor assim o quer. Irmãos, vemos bem que a obra de Deus, desde o princípio, irmãos, ela foi sempre movida pelo Espírito Santo. Às vezes, nós não entendendo os princípios da obra de Deus e não entendendo a obra do Espírito Santo, nós às vezes até julgamos e entendemos de uma outra maneira. Irmãos, quando um servo de Deus é apresentado para o ministério, quer seja qualquer ministério, cooperador de jovens, cooperador, ancião, diácono, irmãos, tem uma alegria no coração, obviamente, irmãos, mas é uma alegria diferente, não é uma alegria carnal, em que a gente sente aquela alegria como quando a gente ganha um presente de um amigo, de uma esposa, ou, irmãos, ou quando a gente vai fazer uma viagem. É uma alegria diferente, é uma alegria com peso, é uma alegria com responsabilidade, não é uma alegria carnal. Irmãos, e todo servo de Deus que estão no ministério sabem o que é isso. Às vezes a família está alegre, contente, mas aquele que foi apresentado está sentindo o peso, está sentindo, Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir? Não é, irmãos? Porque é um movimento do Espírito Santo, não é, como Deus deu no princípio, não é uma coroação em que nós olhamos os méritos de um homem e vamos apresentar ele pelos méritos que eles têm. O único mérito que importa para nós é o mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelos méritos dele é que nós estamos aqui, irmãos. Pelos méritos dele que nós alcançamos esta obra de salvação. Mas a obra de Deus, irmãos, a Irmandade sabe muito bem, no princípio, o Senhor Jesus nasceu entre os judeus, irmãos, e entre os judeus ele anunciou o seu evangelho, não é? Ele não fez obra somente entre os judeus. Não foram só os judeus que ouviram o seu evangelho. Irmãos, todo aquele povo que vivia naquelas cercanias ouviam. Nós vemos bem aquela parte que ele fala da mulher cirofenícia, não é, irmãos? Ela não era do povo do Senhor, do povo judeu, ela era de um outro povo. A própria palavra diz, cirofenícia, não é? Fala daquele homem que tinha vindo de Sidom, não é, irmãos? Outra coisa. Irmãos, nós vemos aqueles homens, aqueles centuriões, não eram do povo do Senhor. Eram os romanos que estavam ali. E, no entanto, eles creram e procuraram o Senhor. O Senhor abraçou a todos eles. Não se lembra daquela mulher quando Deus acabou de dar, irmãos, quando ela pediu para comer das migalhas que caía da mesa do Senhor, não é? O Senhor disse para ela, não é justo. O Senhor estava provando o coração dela, na verdade. O Senhor estava vendo o que estava no coração dela, não para o Senhor, porque o Senhor já sabia. Mas nós temos que também entender que o Espírito Santo, mas o Senhor, nada surpreende o Senhor. Muitos podem ter ficado surpresos quando o Senhor levantou o irmão Ricardo para o ministério de ancião, mas Deus não.
Nada surpreende o Senhor. Tudo está diante dos seus olhos. Tudo Deus sabe, tudo Deus conhece, tudo Deus entende. Irmãos, tudo está diante do Senhor. Então, aquela mulher chegou, o Senhor falou para ela, não é justo tirar o pão dos filhos, falando do povo hebreu, e dar para os cachorrinhos. E dar para o... Ela disse, mas Senhor, mas até os cachorrinhos, até as cachorrinhas comem do que cai da mesa do seu Senhor. Ela se humilhou, né, irmãos? Se humilhou até o pó. Mas naquela hora, irmãos, o Senhor demonstrou o que estava no coração dela para nós. Aquilo foi para nós, porque o Senhor já sabia o que estava no coração daquela mulher. Era para nós, para nosso entendimento, hoje entendermos até onde nós temos que nos submeter diante do Criador e do Senhor, para que possamos alcançar dele a sua misericórdia. E aquela mulher alcançou naquela noite, aquele dia, a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, tudo está diante do Senhor, nada está escondido, tudo ele sabe. Mas, queridos irmãos, a obra começou no meio do povo hebreu, primeiramente, mas, irmãos, o Senhor fez obra entre todos, e o seu evangelho chegou para todos. Mas a obra cresceu, não é, irmãos? Nós não sabemos exatamente o número da Irmandade naquele tempo, quando o Senhor estava aqui, mas ele foi morto, foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu e deixou uma igreja aqui estabelecida, não é? Vemos lá, quando ele fala com Pedro, fala, Pedro, tu eres pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é, irmãos? Então, nós temos aqui o estabelecimento da igreja, não foi nós que estabelecemos. Esta igreja não foi os irmãos que estabeleceram. Ah, mas Deus me mandou para tal lugar, eu comecei a obra. Ninguém começou, a obra começou na cruz. Nós somos somente instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos dele e ele se usa de nós. Glória ao nome santo do Senhor. E assim sendo, irmãos, ninguém toma esta vaidade. Eu comecei a obra, ninguém começou nada. Quem começou foi Cristo na cruz. É dele a obra, foi dele esta obra. E ele faz como ele quer. Não é, irmãos? Então, o Senhor fazendo esta obra, ela cresceu, não é, irmãos? E ele disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei aquele Espírito de verdade, outro Consolador, aquele Espírito de verdade, que vos guiará e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado, irmãos. E ele mandou mesmo o seu Espírito, irmãos, e está entre nós até o dia de hoje, por graça e misericórdia de Deus. Isso aconteceu, irmãos, e a igreja continuou crescendo, mas chegou o momento, irmãos, que os apóstolos eram 11, depois foi colocado mais um, não é, Matias, no lugar de Judas Iscariotes, e depois, ao caminho de Damasco, glória ao nome do Senhor, o Senhor aparece para Saulo, né, irmãos, uma obra gloriosa, irmãos, e vemos que os apóstolos, todos eles, irmãos, não pediram, eu quero ser apóstolo. Não, foram todos chamados e escolhidos pelo Senhor. Inclusive o apóstolo São Paulo, e ele fala, nas suas cartas, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o ministério, por graça e presciência de Deus. Não é? Deus sabia já o que ele ia fazer com Paulo. Presciência, Deus sabia. Então o Senhor fez aquela obra. Irmãos, e assim funciona esta obra até o dia de hoje. É difícil, irmãos? Tem sido difícil manter? Não, não. Sabemos que o mundo, muitas igrejas evoluiu, tem outras formas, mas esta igreja que Deus tem nos guardado até agora, irmãos, a Irmandade vai entender um pouquinho mais. Essa estrutura, esta obra criada pelo Espírito Santo, no melhor que nós podemos, ela está sendo preservada até o dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, a igreja cresceu, e nós vimos lá que os servos de Deus, eles foram, os apóstolos e a igreja, naquele tempo, irmãos, se reuniram, como a obra crescia, e foram levantados, na palavra de Deus, chosen. A palavra em português diz eleito, mas a palavra correta, a tradução, foram escolhidos. Não houve uma votação na igreja para quem seria. Foram escolhidos em comunhão e unânimes entre a Irmandade, aqueles que seriam apresentados para o ministério, irmãos. Então, a obra de Deus funciona desta maneira. Ela é assim, é pela levantar anciães na obra de Deus e diáconos, irmãos, para cuidar da obra de Deus. Irmãos, e assim foi, o Espírito, e a palavra diz que o Espírito Santo fez os servos de Deus saberem, os apóstolos, o que deveriam ser feito, o que deveria ser feito. Não, irmãos, levantar homens de Deus. Então, irmãos, nós vamos abrir a Escritura. Irmãos, a Irmandade pode abrir a Escritura, se possível, por favor. Irmãos, a carta de Tito. Nós vamos ler alguns versos em Tito, irmãos, e depois nós vamos ler em outro ponto também.
Primeiro capítulo de Tito diz assim. É bom que a Irmandade acompanhe a Escritura. O servo de Deus mais antigo, irmãos, eles já sabem tudo de memória, eu não quero errar, então nós vamos ler na Escritura, para que todos tenham este ponto. Glória ao nome de Deus. Ele diz assim, o que Deus dava agora mesmo, irmãos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu filho, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiramente, mandando a paz que está em Deus, em Jesus Cristo. E nós, irmãos, precisamos orar a Deus para termos paz. A igreja precisa viver em paz. Porque esta paz custou, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus, para que Ele nos trouxesse esta paz, diz lá na Escritura. Ele nos trouxe essa paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Ele nos dá. Glória ao nome do Senhor. Ele diz assim, encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros que já vos mandei. A palavra de Deus, irmãos, que diz aqui presbítero, é no grego, né, irmãos, presbíteros, em hebreu, ancião, elders, em latim, bispo, irmãos, a mesma coisa. Nós podemos falar, vamos ordenar hoje aqui, por graça de Deus, um bispo. Está certo. Vamos ordenar um presbítero. Está certo. Vai ser ordenado um ancião. Está correto, irmãos. E aqui, nesse caso, chama de presbítero, não é? O servo de Deus, mas é o ancião, irmãos, que aqui está, que vai de cidade em cidade e ordene anciães. Não é, irmãos? E aqui está a razão. Vamos voltar um pouquinho. Por causa desta, por esta causa, por qual causa? Por causa do Evangelho. Nós acabamos de ler aqui em cima. Pregação da palavra, irmãos, que precisa haver na igreja, não é? Te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Faltava alguma coisa para colocar em ordem, irmãos. Não estava tudo em ordem o que estava acontecendo na igreja. Então precisava ser colocado anciães, porque faltavam colocar algumas coisas em ordem, irmãos, para que ele tivesse autoridade na presidência e presidisse e colocasse em ordem a igreja. Irmãos, Irmandade não se estranhe de ver isso, porque a palavra, a Escritura está aqui. Sabe, irmãos? Então, porque a igreja cresceu, irmãos, entre os gregos, entre os hebreus, uma mistura dos dois, irmãos, em muitos lugares, e havia conflitos. Nós vamos ver na ordenação dos diáconos que havia conflito entre os gregos e diáconos, e a igreja começou a dividir. O Espírito Santo toma o servo de Deus e diz, vai de cidade em cidade, Tito, e ordena anciães para que coloquem em boa ordem as coisas. E uma das razões que é levantado o ancião na igreja, irmãos, é para que coloque em ordem as coisas, para que as coisas continuem e caminhem em ordem. E nós estávamos orando há muito tempo que Deus preparasse um companheiro para o irmão Carlos no Texas. Irmãos, um companheiro que tenha total comunhão com o ministério, total comunhão com os servos de Deus, um companheiro que seja valente, que tenha coragem, irmãos. E Deus preparou. E nesta ocasião, haverão outras, mas nesta ocasião, Deus apontou nosso querido irmão Ricardo para ser ordenado aqui nesta cidade. Não é, irmãos? E assim, irmãos, o Espírito Santo nos trouxe esta parte e foi confirmado da parte de Deus. E esta é a missão com que nós estamos aqui hoje. Esse presbitério está aqui hoje. Os irmãos não vieram aqui somente pela amizade do irmão Ricardo, esse presbitério que está aqui, vieram aqui porque nós vamos ordenar o servo de Deus com referência e mandamento da palavra. Certo, irmãos? Todos nós que estamos aqui, com referência e mandamento da palavra. Então, irmãos, ele diz aqui, bem as qualidades para que seja escolhido o presbítero, aquele que for repreensível,
marido de uma mulher. A tradução em português não está muito correta, seria marido de uma única mulher. Não é que ele tenha que ser casado, porque o próprio apóstolo São Paulo não era casado, o que escreveu esta carta. Ele era solteiro. Os irmãos sabem muito bem que ele fala lá a respeito do casamento. Ele fala que quisera que todos pudessem ficar como eu, mas se alguém não pode, então case. Certo, irmãos? Não lembra desta parte da doutrina lá em Coríntios? Se me fala, era Coríntios, irmãos. Então, ele mesmo era solteiro. Agora, a tradução correta é marido de uma única mulher. Porque havia entre os gregos, irmãos, aqueles que tinham duas mulheres, e até mais. Irmãos, haviam. Mas esses não podiam. Tinha que ser marido de uma só mulher. Não é, irmãos? E este era o requerimento. É o requerimento da palavra até o dia de hoje. Não é? Marido de uma única mulher. Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes. Trazer a família em ordem. Irmãos, todos nós que temos filhos, tem um momento que nossos filhos crescem. Alguns permanecem nesse caminho, outros não. Mas a obrigação nossa do servo de Deus é lutar, é ensinar a igreja, é ensinar os filhos, é ensinar a família. Irmãos, se eles permanecerem, irmãos, ele fez a boa obra. Se eles não permanecerem diante de Deus, ele fez a boa obra. Ele trouxe em sujeição o ensinamento da Escritura. Não é? Mas acontece, irmãos, de às vezes um filho, por isso desqualifica o servo de Deus. Não, ele fez a obra. Irmãos, e a igreja testemunha. A igreja testemunha quando nós temos um filho que não vai bem, ou um neto que não vai bem, quanto nos entristece, quanto nos traz tristeza. Nós doutrinamos, falamos e queremos, mas nós ficamos tristes. Pedimos a misericórdia de Deus. Então é necessário, irmãos, que aqueles que têm filhos, que tenham filhos que sejam, irmãos, doutrinados, não filhos rebeldes, que possam ser, irmãos, em dissolução. Agora, irmãos, esse ensinamento não é somente os filhos da carne, irmãos. Nossos filhos também, que o apóstolo São Paulo fala, vocês podem ter muitos tutores, muitos aios, mas não podem ter muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo. Eu vos gerei em Cristo. Meus filhos, ele dizia. Chama a igreja de meus filhos. Ele chama aqui Tito, meu filho genuíno, meu filho verdadeiro. Em espírito, ele falava, porque ele não era pai dele na carne. Era pai no espírito, espiritualmente. Ele havia gerado neles, irmãos, através da palavra que Deus dava, que ele chama do meu evangelho. Qual era o evangelho que Paulo pregava? Jesus Cristo e esse crucificado, ele fala muitas vezes. Esse é o evangelho que ele pregava. É o evangelho que nós pregamos. Não é de cura da carne, que Deus vai te libertar, que vai acontecer aquilo. Se Deus mandar, nós fazemos. O evangelho que nós pregamos na igreja é a salvação e vida eterna com glória àqueles que receberam o evangelho do Senhor Jesus e aceitaram Ele como seu Salvador. Glória ao nome do Senhor. E esse tem que ser o ministério do irmão e todos nós que estamos anunciando a palavra. Irmãos, aconteceu que, então dizia aqui, que havia deixado nessa situação para que os filhos não sejam acusados de dissolução e nem desobedientes. Então a igreja é uma obrigação do servo de Deus que está na frente manter a igreja, não uma igreja que está em dissolução, discórdia, em briga. Irmão, o servo de Deus tem que manter sempre uma posição imparcial, firme dentro da doutrina. Se é meu amigo, mas está fora, meu amigo, eu te amo, mas você está fora. Não é, irmãos? Se é meu amigo, é meu companheiro, meu amigo. Vai chegar o dia. Ricardo, um dia, se Deus quiser, vai ficar velho no ministério, vai chegar para outro companheiro que também é assim, meu amigo, meu companheiro. Está tudo bem, eu te amo, mas se você está fora, você está fora. Não possam ser acusados de dissolução. Certo, irmãos? Doutrina. E sabe, irmãos, e diz que seja irrepreensível o marido de uma mulher que tenha filhos fiéis em sujeição, que não possam ser acusados, que nem desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo. Não pode entrar a soberba no coração. O Espírito Santo faz os homens de Deus ver, irmãos. O homem do pavio curto, como nós falamos, o homem que iracundo, não é? Tem que ter uma voz mansa. Às vezes nós temos uma voz forte, mas o interior nosso é manso. Deus sabe que é manso. Não intentamos mal contra ninguém, irmãos. A intenção sempre é de salvar. Não é, irmãos?
Glória ao nome do Senhor. Não soberbo, não iracundo, não é? Nem dado ao vinho. O homem não pode ser beberrão. Vê um ancião nas rodadas de cerveja, nas festas, tomando todo alterado. Não, irmãos. Não quer dizer que o irmão não pode tomar vinho. O próprio apóstolo fala a Tito, toma um pouquinho de vinho por causa da tua frequente enfermidade. Um pouquinho. Não é quer dizer que não pode. Ver um servo de Deus, uma irmã tomando vinho, não tem problema nenhum. Mas não dado ao vinho, não amante do vinho. Não vencido pelo vinho. E não é só o vinho, irmãos, o vinho da uva, o fruto da uva. Tem muitos outros vinhos, irmãos. Eu vou falar para a Irmandade mais uma coisa. Tem muitos, irmãos, que não tomam vinho, mas não fica sem um remedinho para levantar o seu ânimo. Tá, irmão? Outro é o vinho da ira. Outro é o vinho da vaidade. Irmãos, ele é movido por aquilo o tempo todo. Não dado ao vinho. Tem que haver um controle. O homem de Deus precisa haver um controle. Irmãos, aqui está o segredo dessa palavra. Nós sempre temos que pensar que acima de nós, quem domina não é nós, é o Espírito Santo, é o Senhor. E nós temos o Espírito Santo, irmãos, ele fala para nós, ele é a nossa bússola, está bem, está mal. Se nós ouvirmos, irmãos, e sentirmos esta manifestação do Espírito Santo, irmãos, o Senhor nos ajudará em tudo. Não é a motivação desta terra, irmãos. Outros é o orgulho, outro é a vontade de poder. Ele é apaixonado pelo poder. Você não serve para o ministério, irmãos. Quer mandar, quer dominar, quer fazer. Esse não serve. E quando entra, vai mal. O futuro não é bom. Nós temos que ter sempre no coração esse carinho de ter os nossos companheiros como melhores do que nós. Melhores do que olhar para ele e ver neles as qualidades de Cristo. E reconhecer que eles também são homens de Deus. Que eles também foram ordenados e ungidos pelo Senhor como nós fomos. Amar, respeitar. O ancião nunca deve pisar no cooperador. O meu cooperador. Não é cooperador dele, é cooperador do ministério. Certo, irmãos? Cooperador do ministério. O meu diácono não é meu diácono, é diácono do ministério, é diácono da igreja, ordenado pelo Espírito Santo para servir a Deus no ministério. Nós não temos nada, mas nós somos servos de Deus. Como começa Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. É o que nós somos, servos de Deus. Não é, irmãos? Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Irmãos, espancador aqui, esta palavra, obviamente, ninguém vai estar espancando outro na rua, é a parte mais fraca, sempre a esposa. Não é? O servo de Deus que espanca a esposa, irmãos, ele perde o ministério na hora. Ancião, diácono, cooperador, se isso cai na nossa reunião, na hora ele perde o ministério. Já para começar na ordenação dele, ele é que está desqualificado na hora. Nunca, jamais, jamais. O servo tem que lembrar, ter a mulher como o vaso mais fraco. O que é vaso, irmão? Vaso é algo de honra. Algo de honra. Temos que honrar, temos que respeitar, temos que amar. Não é, irmãos? Espancar? O homem de Deus não pode espancar. Jamais. Jamais. E não é só o ancião que vai entrar no céu, não, viu, irmão? São todos os homens que estão aqui, que são servos de Deus. Precisamos de ter a luz do Senhor que lembrasse isso requer do ancião e de mim, do irmão também. Todos nós. Não é, irmãos? E diz aqui também, nem cobiçoso de torpe ganância. A palavra chama essa torpe ganância aqui de filthy lucre. Ganhar dinheiro de qualquer maneira, dinheiro fácil, irmãos. Fazer negócios errados, dar prejuízos, fazer negócios duvidosos. Irmãos, outra parte fala de aqueles que são infiéis nos contratos. Faz o contrato, a hora que não deu a palavra, né? O contrato às vezes é só de palavra, mas a hora que não convém mais, ele cai fora. O homem de Deus não pode fazer essas coisas. Se o irmão falou que vai, o irmão vai. Se o irmão falou que o irmão não vai, o irmão fica. Não é, irmãos? E essas qualidades precisam ser encontradas no homem de Deus. Dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
que entra a temperança. Irmãos, dada a hospitalidade, o servo de Deus foi diácono, nosso irmão Ricardo, há muitos anos, 6 anos. Meu irmão, serviu a Deus. Eu tive o prazer de estar na ordenação do irmão. Segurei o microfone para o irmão Davi no dia da ordenação. Irmãos, e hoje Deus prepara de estar aqui na ordenação dele para o ministério de ancião. Irmãos, então, irmãos, dada a hospitalidade, temos certeza que ele foi achado em honra no ministério que ele atendeu de diácono até agora. Meus irmãos, isso eu quero confessar para a Irmandade. Antes não podia falar, né, irmão? Mas nós tivemos reunião lá em Lim. Todos os anciães e os diáconos também. Irmãos, expomos para ele o que Deus mostrava para nós. Deus tinha mostrado para o irmão Carlos, que é um ancião que atende aqui. E para nós também. Apresentamos para os irmãos. Irmãos, Deus tem mostrado isso aqui para nós. O servo de Deus precisa de um companheiro. Deus tem mostrado isso aqui. Qual foi a resposta unânime dos irmãos? Aceitamos. Foi ou não foi, irmãos? Aceitamos. Temos o prazer. Temos o prazer. Como Deus o abençoou aqui, Deus o abençoará lá também. Foi o que nós ouvimos na boca desses homens. Alguns deles estão aqui. Certo, irmãos? Então, irmãos, essas qualidades foram achadas nesse homem. Não é? Foram achadas nesse homem. Irmãos, e continua. Retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmãos, lá em Timóteo diz, apto para ensinar. O ancião precisa ler a Escritura. Irmão, precisa conhecer a Escritura. Se não tem dicionário, compra dicionário. Buscar entender, para ensinar a igreja. Irmãos, porque a palavra diz, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Sempre começamos com o nosso conhecimento, porque eu preciso aprender a ler. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não consigo ler a palavra, pelo menos? Mas será que para só no aprender a ler? Ou tenho que entender o sentido dessa palavra? Ou interpretar o que Deus manda aqui? Uma vez que interpreto, então, irmãos, parte conhecemos, veio o conhecimento. Nessa pregação, na inspiração do Espírito Santo, vem também a profecia da palavra. O Senhor pode usar do seu servo. Parte profetizamos, vem o movimento do Espírito Santo. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, então tudo que é em parte desaparece. Já não é mais pelo conhecimento, já não é mais pela profecia, é pelo movimento total do Espírito Santo. Então, irmãos, o servo de Deus ancião precisa ler a Bíblia. Todo dia, irmão. Todo dia. Ah, mas não dá tempo, acorda mais cedo. Mas eu tenho somente 7 horas para dormir, dorme 6:30, lê a hora meia hora, lê a Bíblia meia hora. Acorda de manhã, lê. Não entendeu a palavra? Faz uma anotaçãozinha, se irmãos pegar, eu tenho um caderninho, anoto todas as palavras. Hoje mesmo perguntei para o irmão Carlos uma palavra. O que quer dizer isso aqui, irmão Carlos? Certo, irmãos? Eu não sei, preciso procurar saber. Como que eu vou ensinar a igreja se eu não sei? Não é, irmãos? A Irmandade, tem muitas mães aqui. As mães é mais sensível do que os irmãos. Os irmãos também são. Se a irmã percebe que o teu filho está indo para uma escola, não está aprendendo nada, está indo para a escola, vai um dia, vai 2 dias, e percebe que vai mal na escola, as irmãs não reagem imediatamente? Não vai na escola? Que professora? Quem que é a professora? O que ela está ensinando para o meu filho? Onde estão os livros? O que contém nesse livro? Meu filho não tem tarefa em casa, o que está acontecendo? A mãe quer saber, não é? Se nós fazemos isso com nossos filhos, segundo a nossa carne, quanto mais se estamos falando de vida eterna, irmãos. De vida eterna. O que o servo de Deus vai ensinar para a igreja se ele não sabe? Precisa aprender, precisa buscar, não é? E não é só na oração, ficar lá 2 horas ajoelhado também, mas é na meditação. Ler a Escritura e meditar, e orar. Muitas das vezes nós abrimos a Bíblia, irmãos, e lemos, e temos que ir orar, Senhor, o que quer dizer isso aqui? Me mostra, me ilumina, não é? Apto para ensinar, diz aqui. Portanto, retendo a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Esta convencer os contradizentes aqui, mas a resistir àqueles que se contradizem. Não é? Falamos com carinho, com amor, mas chega um momento que é necessário dar um basta, temos que dar um basta. Até aqui chegou, daqui para frente não. E essa é a responsabilidade do homem de Deus que foi ordenado para colocar em ordem a igreja. Certo, irmãos? É assim. Aí os irmãos podem pensar, mas Deus deu quinta-feira no culto, lá em Pômpano. Não é, irmãos?
Ah, mas e a democracia? Irmãos, a democracia desse país é algo maravilhoso e de outros também. Amamos a democracia, coisa maravilhosa. Mas nós não vemos aqui a estrutura da igreja, não é uma estrutura democrática. Irmão, é mandado para entender isso. É uma estrutura teocrática do Espírito Santo. É Deus que governa a igreja. E nós cremos que o Senhor, porque, irmãos, se a Irmandade soubesse como são as nossas reuniões, é tudo debaixo de oração e do temor de Deus e do conselho. E do conselho, irmãos. Nós respeitamos os nossos irmãos, os nossos companheiros, mas sempre estão ali em conselho o tempo todo, aconselhando e falando e orando e buscando. Irmãos, se nós estamos buscando, essa é a estrutura da igreja do Senhor, será que o Senhor vai nos abandonar e deixar que nós façamos as coisas da nossa cabeça? Nós podemos errar, todo homem pode errar, mas com certeza o Espírito Santo se manifesta, porque a igreja é uma igreja que é governada pelo Espírito Santo e não por democracia. Certo, irmãos? Não foi votada por Dom Ricardo ser ancião. Por certo, alcançaria lá tantos votos contra, talvez outros não votariam, talvez eu votaria contra, como a mim, como a todos nós. Mas o Espírito Santo não perguntou para ninguém. Ele escolheu, né? Nós pegamos o nome do irmão, levantamos todas essas qualidades, não é? Com todas essas qualidades, e levamos em oração. E o Senhor respondeu para nós: essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Na boca de vários, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Várias vezes. Irmãos, e como Deus está tomando a igreja, o Senhor tomou nós também na oração da confirmação. Glória ao nome santo do Senhor. E nós sentimos fé e confiança, irmãos, nesta hora. E o Senhor Deus precisa sentir também, porque vai vir a tentação, vai vir a luta, vai vir a prova, vai vir a contestação, mas, irmão, você está firme no Senhor, sabendo que o Senhor te levantou, não foi homem nenhum que te levantou. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos ter essa certeza, porque o inimigo nos enfrenta, irmãos. E é mais fácil enfrentar nós, como homens, irmãos, às vezes contra a nossa família, contra nós, irmãos, do que levantar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o outro poder sabe que não tem força, então levanta contra nós. Para diminuir a nossa força, para nos fazer parar, não é? Mas nós temos que lembrar, e o irmão precisa lembrar disso, irmão, no dia da tua prova. No dia da tua prova, que o Senhor apareceu na boca de vários irmãos, de quase todos que estavam lá, porque eu não sei se são todos, não posso falar. Estávamos ajoelhados, né, irmãos, com os olhos fechados, irmão, mas naquela o Senhor apareceu, é da minha vontade, é da minha vontade, é da minha, e o Senhor tomou todos nós. Certo, irmãos? Esta é a confirmação do Espírito Santo e nós temos fé e firmeza naquilo que Deus tem mostrado. Então, irmãos, ele diz aqui, os quais convém, porque havia introduzido na igreja, irmãos, especialmente os hebreus, que misturavam a graça, porque o Senhor Jesus, primeiramente, foi entre os hebreus, ele era hebreu, não é? A graça e a lei, como tem muitos fazendo isso aqui nesses dias também, confundindo, querendo confundir a igreja, não é, irmãos? Fazendo confusão, querendo obscurecer a obra de Cristo na cruz, com outras doutrinas, irmãos. E nesta hora o servo de Deus tem que ser firme, porque diz aqui, amável, não iracundo, temperante, não pode chegar com ira, não tomar a medida de qualquer maneira, mas ser firme no Evangelho, porque tem que ser poderoso na palavra para ensinar. Pode ter dúvida, por isso precisa conhecer a Escritura, irmãos, para não agir fora dela, não é? Porque há muitos desordenados, faladores, perdão, irmãos, é isso mesmo que está escrito aqui, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que queria causar uma confusão. Hoje a circuncisão não é problema, entre um ou outro espírito pega outras coisas. Circuncisão já não é mais problema, não é? Mas são outras coisas que o espírito pega para dividir a igreja. E diz aqui, os quais convém tapar a boca de homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A torpe ganância nem sempre é para ganhar dinheiro, irmãos, é para ganhar poder, ganhar força, ganhar prestígio. E só tem um que recebe todo o prestígio entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fazemos o que nós fomos ordenados para fazer, mas a glória é dele. Os irmãos percebem, quem conhece a Escritura, os anciãos lá das igrejas, lá em Apocalipse, quando eles chegaram diante do Cordeiro, eles se dobravam, nós temos até o hino, né, que eles se dobravam diante do Senhor, tirava as suas coroas, que era a igreja,
né, irmãos? E tirava diante do trono do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 digno é o Cordeiro de toda a honra. É dele, a igreja não é nossa. Ela é dada para nós cuidarmos dela, mas ela não é nossa, ela é do Senhor. Não é? Então, o servo de Deus precisa ter essas qualidades, irmãos. Irmãos, ninguém espera a perfeição no homem. O homem é imperfeito. Mas a igreja precisa estar sempre orando para o servo de Deus, ajudando o servo de Deus, sabendo que as mesmas provações que a irmã e o irmão passam, o servo de Deus também passa. A mesma luta, a mesma dificuldade, a mesma tentação, e muito mais porque ele está sofrendo, às vezes, pela igreja. Está lutando pela igreja. Irmãos, não é só por ele e pela família, é pela igreja. E esse, irmãos, tem que dar o tempo dele, tem que dar, às vezes, até deixar a família, deixar alguma coisa que gosta de fazer, deixar o trabalho, deixar de ganhar alguma coisa para atender a obra de Deus. Irmãos, e muitos nem reconhecem, é só crítica, é só crítica. Nessa hora entra, irmãos, a firmeza do Espírito Santo para não olharmos estas coisas, viu, irmão Ricardo? Olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso ponto de referência, só Ele. E aqueles que orarem pela igreja, aqueles que amarem o servo de Deus, ora por ele para que Deus continue abençoando. E quem que vai beneficiar disso? A própria igreja. É o filho que ajuda o pai. Quem é que beneficia? A família. O filho que respeita o pai. Quem beneficia? A família. A esposa que cuida bem do esposo. Quem beneficia é ela mesma, os próprios filhos, porque estão ali. E ele também da mesma maneira, porque estamos numa comunhão só. É uma casa só. Não é, irmãos? E estas são as qualidades que são necessárias num homem de Deus. Por graça de Deus, irmãos, foi encontrado nesse homem de Deus essas qualidades. Irmãos, hoje não vamos entrar no diácono, até para ganhar tempo nas partes do diácono, mas outro dia entraremos. Que são as mesmas qualidades, né, irmãos? Mas só para explicar. Então, quando foi dito, irmãos, desta parte, foi dito também sobre os diáconos, não é? As mesmas qualidades deveria ter os diáconos, não é, irmãos? Mas, falando das diferenças que havia na igreja no princípio, tinha os irmãos gregos, que Deus havia feito a obra, já na igreja da Antioquia, irmãos, e os irmãos judeus, que Deus tinha chamado. E diz a palavra em Atos, muitos dos sacerdotes creram no Senhor. Irmãos, a igreja cresceu no meio deles, houve um progresso entre os judeus, irmãos. Então, quando houve aquilo, houve uma reclamação das nossas irmãs gregas, ou gentios, que as irmãs viúvas, que eram judias, elas tinham uma certa preferência, não é? No atendimento. E as gregas não, elas eram deixadas de lado. São gentios, deixa para depois, não é? Então, irmãos, foi orado e foi dado pelo Espírito Santo primeiro que separassem homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, não é, irmãos? Também a mesma qualidade para o ancião, cheios do Espírito Santo. Que seja colocado neles, irmãos, a responsabilidade, então, depois de todas essas qualidades que nós vemos aqui, para que ele também cuidasse da mesa. E disse os apóstolos, não é justo, não é certo que nós deixemos de anunciar a palavra, porque a igreja cresceu, era muita irmandade e muita pobreza, por certo, irmãos? Muitos problemas, muita pobreza, irmãos, tinham que atender às mesas, então foi colocado homens cheios do Espírito Santo para atender às mesas, para atender a irmandade, né, irmãos? E Deus levantou o nosso irmão Ricardo, por 6 anos atendeu a mesa. Então já continua atendendo a obra. Está certo, se necessário, diácono também. Vemos o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro diácono, né, irmãos? Ele tinha o dom da palavra. Vamos ver ele pregando lá na hora da sua morte? Ele tinha o dom da palavra, ele pregava, não é? E é necessário que os diáconos também tenham o dom de Deus, da revelação, como tem, não é, irmãos? Mas não tem o ministério da palavra. A responsabilidade de ministrar a palavra não é do diácono. Não é? O diácono não precisa se ocupar. Mas Deus está me mostrando a palavra. A responsabilidade, primeiramente, pela instituição da ordem do ministério, dada por Deus aqui, que nós acabamos de ver, a ordem da palavra é dada ao ministério de ancião e também dos cooperadores e cooperadores de jovens. Aos diáconos é dado, não é que o irmão não tem revelação, não é que os irmãos não têm, mas não tem a responsabilidade de pregar a palavra. Não tem a responsabilidade de doutrinar a igreja, como não tem as irmãs da obra da piedade.
Certo, irmãos? Não é responsabilidade de estar doutrinando a igreja. Eles não foram chamadas para isso, foram chamadas para atender a mesa. Quem doutrina a igreja é o ministério da palavra. Apto para ensinar. Certo, irmãos? Apto para ensinar. Então, está aqui, irmãos, a responsabilidade. E foram encontradas essas qualidades no servo de Deus. Irmãos, e nós oramos, como a Irmandade já ouviu, foi, então, confirmado. Está aqui o nosso querido irmão Ricardo. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos proceder com a ordenação do servo de Deus. Irmãos, tem alguma coisa para anunciar antes, irmãos? Glória a Deus. Virá aqui à frente nosso irmão Ricardo. Irmãos, nosso irmão Ricardo. Ailton Ricardo dos Santos é o nome real do irmão Ricardo. Vem adiante, irmão, por favor. Por enquanto, irmão, tire a máscara para que a Irmandade veja. Irmão, depois o irmão coloca. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Bendito Deus. Irmãos. Irmãos, como foi falado, não existe aqui, irmãos, votação. Não existe votação. O Espírito Santo já votou para nós. Ele já elegeu para nós, não é? Mas para que o irmão Ricardo, no dia da prova, no dia da luta, irmãos, ele lembre disso. Vamos todos nós selar com um amém bem forte aqui agora, irmãos. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Lembra disso no dia da prova, irmão Ricardo. Lembra disso. E aqui tem centenas de pessoas aqui hoje que recebeu, como o Espírito Santo te recebeu primeiro. Tá bem? Deus te abençoe. Agora, irmãos, virá aqui à frente o servo de Deus, vamos mover a tribuna primeiro. Movendo a tribuna, subirão os anciães primeiro, depois os diáconos aqui, por favor. Não, Roberto. Vamos ver a palavra. Servo de Deus, anciães, vem à frente, por favor, os irmãos. Bom, Ricardo, fica aqui, bem de frente para mim aqui, para me ajudar na hora. Olha, Deus, santo é o nome do Senhor. Fica de cá, que eu sou canhoto. Sim, fica de lá. Deus te abençoe. Olha, Jesus. Olha o nome do Senhor. E também os diáconos, irmãos, por favor. Glória a Deus. Vou pedir o cooperador desta igreja, nosso irmão Anderson, que venha à frente, por favor. Glória a Deus. Tem lugar aqui, tem lugar de lá também. Os diáconos podem compartilhar, irmãos, por favor, aqui e lá. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Se o irmão segurar para mim também, só para mim não errar na hora. Glória ao nome do Senhor. Vamos a Deus em nome do Senhor Jesus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Eterno Deus e Pai, aqui nos encontramos na Tua presença, Senhor, para esta ordenação. Querido irmão Ricardo, Ailton Ricardo dos Santos Júnior, o Senhor Jesus Cristo que te chamou e te converteu o teu coração e te chamou nas águas do santo batismo, onde foste batizado conforme o mandamento da palavra, que derramou sobre ti os dons do Espírito Santo, e o ministério e a igreja sentiu e viu as qualidades que em ti apareceram. Entre muitas outras, apareceu também o dom de novas línguas. Esse mesmo Senhor que te chamou, perdoou os teus pecados e te remiu, hoje te chama para o ministério de ancião, para que possas, com o poder do Espírito Santo, anunciar a santa palavra e o Evangelho, para que todo aquele que crer no Senhor possa ser salvo.
para que possa anunciar a esta igreja e aonde o Senhor te enviar. Glória ao nome santo do Senhor. Eterno Deus e Pai, aqui nos encontramos nesta hora, Senhor, reunidos debaixo do sangue de Jesus Cristo, Senhor, na ordenação desse nosso querido irmão, que nesta noite foi ordenado para o ministério de ancião. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti o Teu servo, Senhor, que exerce agora esta função diante da igreja, Senhor, não somente neste lugar, mas onde o Senhor o enviar sobre toda a terra, Senhor. O teu servo te pedir em oração, visita o teu servo, Senhor, não o deixe sentir só, nem abandonado, Senhor, mas pelo amor do teu nome seja a força dele todos os dias da sua vida. Aqui também te apresentamos a sua amada esposa, Senhor, apresentamos também o seu filhinho, Senhor, para que possam juntos ser companheiros e suporte para o teu servo, abençoando, guardando e ajudando, Senhor, e que a sua família possa ser para ele também uma grande força. Pai Santo, queremos te pedir, enriquece esta igreja com os dons do Espírito Santo, enriquece esta igreja com a luz da tua palavra, com o conhecimento dela, Senhor, com a manifestação do Espírito Santo através de dons e maravilhas. Pelo amor do teu nome, enche esta igreja, Senhor, com as qualidades que somente o teu Espírito pode derramar sobre nós. Glória ao teu nome. Pai eterno, quando o teu servo precisar de ti, Senhor, quando ele ungir, liberta pelo amor do teu santo nome. Quando ele orar, ouve a oração. Quando o enfermo pedir oração, Senhor, atende a oração do teu servo. Quando a igreja pedir, Senhor, uma visita, prepara e dá força ao teu servo para ser pastor entre o rebanho, pelo amor do teu nome. Pai eterno e santo, faça aparecer as qualidades de Cristo, faça aparecer os frutos do Espírito, faça aparecer nele, Senhor, a longanimidade, Senhor, para que ele possa crescer, Senhor, cada dia mais, não somente diante da irmandade, mas crescer em graça também no teu Espírito Santo. Pai eterno, te apresentamos nas tuas mãos esse ministério aqui reunido e por tudo te louvamos em nome de Jesus, o teu Filho, que na tua glória é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito Pai, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. O irmão fica aqui comigo. Vamos passar para cá para os irmãos. Os irmãos podem descer, irmãos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode de volta. Chega para cá. Glória a Jesus. Teste. Nosso irmão Ricardo também agradecerá ao Senhor e pedirá a oração da igreja. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Esse momento, primeiramente, quero agradecer a Deus por ter perdoado meus pecados, me conduzido à vida eterna, só permanecer firme e guardar a fé no meu coração. Saltarei dessa vida para a vinda vindoura com Cristo Jesus. Peço a Deus pela sua misericórdia, não havendo em mim mérito algum, mas o seu amor pela minha alma converteu o meu coração, me trazendo para o meio desse rebanho, que é onde o Senhor está me ensinando muito entre vós, irmãos. Peço a Deus pela esposa, que preparou no tempo certo, pelo meu filhinho, por toda a irmandade, pelo amor dessa querida irmandade, que me acompanhou a minha vida lá no norte, acompanhou quando eu batizei, quando o Senhor me chamou nas águas do santo batismo, quando o Senhor me deu meu filho, debaixo de muita luta, muita prova, a igreja reunida, numa só união, um só amor, conseguimos, nos abraçou, nosso braço, foram em casa nos visitar, era oração para que o Samuel viesse ao mundo. Apesar de muita cirurgia, o Senhor nos deu vitória para mim e para minha esposa.
não sou merecedor de tanto amor, querida Irmandade. Vejo os olhos dos irmãos, a face das irmãs, a face dos nossos irmãos queridos, lá do norte, do New Hampshire, de Massachusetts. Outros irmãos também online, que estão lá no Brasil, nos assistindo nesse momento. É só o amor de Cristo falando para mim que esse é o amor dele espalhado no meio do povo de Deus. Como já disse, irmãos, não tenho mérito algum, a não ser a misericórdia de Deus na minha vida. Rogo de Deus, de vós, as vossas orações, que o Senhor me ajuda, me conduza conforme a sua doutrina, conforme os seus mandamentos, e que eu possa ser um bom servo diante do Senhor e andar juntamente com esta querida Irmandade até o fim da nossa jornada. Está Deus, nossos irmãos do ministério que estão aqui conosco, também deixar suas famílias, seus filhos, e vieram aqui para essa festa espiritual. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus por essa querida Irmandade que está aqui, que me conhece há 20 anos nesse país, mas que tem me ajudado a caminhar, eu, minha esposa, meu filho, nos dando a mão, nos ajudando, nos visitando, nos abraçando, e peço a Deus que retribua a cada um de vós o mesmo amor que vocês têm por nós. Eu não tenho para dar, mas o Senhor tem para dar, eu vou rogar a Ele que dê a vós. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, depois da ordenação, irmãos, quero fazer um pequeno relato. O servo de Deus, nosso irmão Ailton Ricardo, ele foi cooperador. Por quantos anos, irmão Valdir? 3 anos. Irmãos, na região nordeste, no setor Boston, irmãos, e depois foi necessário ele ir para o Brasil, irmãos, dar algum atendimento, foi ele a esposa e o filhinho Samuel, né, irmãos? E depois o Senhor mandou de volta, né, irmãos, para Boston. Lá ele serviu a Deus no ministério. Lá quando voltou, os servos de Deus apresentaram ele para o ministério de diácono. Serviu a Deus, irmãos, por um bom tempo, e foi uma bênção para os irmãos lá. Quando nós conversamos com os diáconos, a Irmandade, os irmãos, foi uma bênção. Irmãos, nós não estamos louvando o homem aqui, não, irmão. Nós estamos contando para a Irmandade as obras de Deus, porque a Irmandade precisa ter essa firmeza, ela precisa saber. Né, irmãos? E tem algum tempo, o Senhor, então, o fez sentir de mudar para esta cidade. Irmãos, ele não veio de qualquer maneira, colocou a mudança no caminhão e veio embora, não. Ele comunicou com o ministério lá primeiro, nosso irmão Valdir, nossos irmãos, foi comunicado com eles, foi conversado, irmãos, foi conversado conosco, foi levado em reunião regional, foi tratado, foi deliberado. Ele veio, irmãos, na nossa comunhão. E esse ano, irmãos, seria um ano da Assembleia que ele seria transferido para cá como diácono. Não é, irmãos? Ele veio atender, estava ajudando os irmãos, mas a transferência oficial dele não foi. Mas o Senhor tinha outros planos além dos nossos. Quando ele nos procurou, foi ensinado para ele, vai com cuidado, não entrega o ministério lá, não entrega. Se você não der certo, você volta. Tudo da maneira como tem que ser feito, né, irmãos? E agora, ao invés de ser apresentado como diácono nesta igreja, irmãos, Deus preparou a ordenação do servo de Deus. Veio junto com ele, obviamente, a sua família, a nossa irmã Alessandra, esposa do servo de Deus, que... Irmãos, às vezes no ensinamento é necessário dar ensinamento também para a esposa, mas ele já era diácono. Todas as qualidades também foram encontradas na serva de Deus. Não é? Ela tem sido uma companheira fiel ao Senhor e fiel ao servo de Deus, à sua família. Passaram lutas com a criança, né, irmãos, para estar essa criança hoje aqui com saúde, louvado seja Deus. Irmãos, tudo isso é interessante como o Espírito Santo traz, irmãos, a gente não esquece, traz. Não é? E no momento tudo isso é lembrado, louvado seja Deus. Dade ore por ele, pelo Samuelzinho também, pela nossa irmã, que Deus possa abençoá-los. Irmãos, não só nesta igreja, não só nesse estado, porque o irmão Ricardo, irmãos, eu conheço como Ricardo, ainda que o primeiro nome dele é Ailton, chamamos sempre de Ricardo, mas ainda que o irmão Ricardo, irmãos, ele quase não vai parar aqui, tem tanto trabalho, irmãos. A igreja vai precisar orar, porque tem tanto trabalho na obra de Deus, tem tanta coisa, irmãos. Nós estamos orando para Deus mandar mais obreiro para a seara. Sabe, irmãos? Então, a Irmandade ore a Deus por ele, para a esposa, irmãos, porque ser esposa de ancião também não é fácil. De diácono é difícil, mas de ancião um pouquinho mais ainda. Viu, irmã?
Mas Deus vai dar força, viu, irmã Alessandra? Deus vai dar coragem, Deus vai dar tudo que precisa, tudo que falta, o Senhor vai suprir, não vai faltar nada. Agora precisa de fé. Tem hora que nós somos de fé. A gente olha para as coisas, parece que eu estou sozinha, mas a irmã não está. Deus vai mostrar que Ele está na tua família, Deus vai mostrar as bênçãos nos teus filhos, Deus vai mostrar a tua casa, Deus vai mostrar no trabalho, Deus vai mostrar na igreja, Deus vai mostrar em amor, Deus vai mostrar em muitas coisas. Então, irmã, seja firme, irmã, que as bênçãos do Senhor também te acompanhará. Não é? E a irmã vai ajudar o irmão Ricardo a levar o ministério dele. Não é? E a irmã tem ajudado até agora, a irmã vai continuar ajudando, e as bênçãos do Senhor sempre vai cair sobre a irmã também. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Vamos, irmãos, então cantar um hino, o Senhor mandará dos céus a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperaremos agora no conselho da santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o nome do Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, a palavra que o Senhor nos traz avante, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. 2 Peter, chapter 3. I'll ask a brother or sister to help with the translation. We're not sure we're going to be able to do both languages, but as if you have a brother that can help translating or sister can help, maybe there's not enough, they'll be okay. Glória a Jesus. E disse assim a Sagrada Escritura: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, que desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e ter por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, os amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei em graça e crescimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Prezados irmãos, vemos aqui a palavra do Senhor que Deus nos manda nesta noite para a igreja, preparando a igreja, irmãos, para a vinda do Senhor. Porque, irmãos, nós, especialmente o conforto dos dias presentes, irmãos, muitos de nós, estamos despercebidos que a volta do Senhor acontecerá, que ela existe, que ela virá, que o Senhor voltará. Irmãos, nós, cada dia mais, estamos ocupando da nossa vida, irmãos, no conforto, na prosperidade, no crescimento material, tecnológico, irmãos, no crescimento intelectual. É o que o homem preocupa no dia a dia. Mas pouco se fala da vinda do Senhor. Pouco se fala da vinda do Senhor. Se não viermos na igreja, não ouvimos falar mais da vinda do Senhor. E mesmo na igreja, muitas vezes, irmãos, não se fala mais da vinda do Senhor. E é momento em que nós precisamos de pensar nisso, irmãos, porque o Senhor desperta o apóstolo para falar da vinda do Senhor, para que não estejamos dormindo, irmãos, e nós não estejamos nos ocupando com certas coisas e com outras coisas, pensando que tudo vai passar, irmãos, e está tudo bem. Não, irmãos, tem que haver uma responsabilidade em todos nós para prepararmos, irmãos, a nossa condição, irmãos, e prepararmos para sermos servos de Deus a cada dia mais atuante, preparando a igreja, preparando nós mesmos para a vinda do Senhor. Porque diz aqui, irmãos, que nós, sabendo dessas coisas, que pessoas nos convencerem em santo trato e piedade, irmãos, sabendo dessas coisas, precisamos saber. Porque, irmãos, o que acontecia naqueles dias
é o que Deus deu antes também, falando sobre os gregos e os hebreus, irmãos. Havia entre eles contendas graves, contendas sérias, irmãos. E havia uma força muito grande naquela igreja, naquelas igrejas, irmãos, tentando voltar a obra para antes da obra do Senhor Jesus, para que o povo voltasse à lei novamente, voltasse a se circuncidar, voltasse a guardar a lei, e que a lei poderia nos salvar, irmãos, e tinha um movimento muito grande sobre isso, e outras coisas mais. Mas isso, irmãos, era apenas uma ferramenta que era usada para que pudesse tirar a fé da igreja, a fé do Senhor, e pudesse dividir a igreja e causasse separação e divisão no meio da igreja. Possivelmente, hoje ninguém está mais preocupado com a circuncisão, como foi falado, e com outras coisas, mas, irmãos, existem outros movimentos que acontecem para separar a igreja de Cristo, nos confundir da fé e tirar de nós a esperança que nós temos que ter no Senhor, irmãos, aquela visão clara da obra de salvação que Ele fez por nós, para que por esta obra sejamos salvos, irmãos, e por esta obra venha a ser transformado em nós a figura de Jesus Cristo. Apesar dos irmãos dizer assim, porque, irmãos, até um pouco antes, diz aqui, falando daqueles que traziam a divisão, no capítulo 2, diz assim, irmãos, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E diz mais, estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas se reserva, porquanto, falando coisas arrogantes e vaidades, engodam com a concupiscência da carne com dissolução. Mas a Irmandade sabe o que é dissolução, com divisão, com separação, para dissolver a graça do Senhor, com dissolução, aqueles que estavam afastando dos que andavam do erro. Estavam afastando, mas eles são dissolvidos a voltar a agrupar com eles novamente. Isso é pecado, não é, irmãos? Diz aqui, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, esse tal se faz servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo e do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo forem outra vez envolvidos nela vencido, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Irmãos, é duro, mas nós temos que pregar isso para a igreja. Não é? Aqueles que se separam, aqueles que levantam contra as dignidades, que separam a igreja, que coloca confusão no meio da igreja. Isso é pecado diante de Deus, irmãos. Nós temos que estar firmes. Irmãos, diferente aquele que está na frente doutrinando a igreja dentro da palavra. Que às vezes uma doutrina vem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Isso não é divisão, isso é ensinamento e revelação do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então diz aqui, são nódoas nas vossas reuniões. Nuvem sem água. Aquela nuvem que passa, faz um barulhão danado, mas não choveu, foi embora. Cadê a água? Estamos esperando. Não tem. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não ser vítima disso. Engodando o coração daqueles que já estavam fugindo do erro. Irmão, mas sendo engodado por certos ensinamentos, voltam a cair na mesma coisa que estava antes. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque aqui diz o Senhor, você lembra que o Senhor falando que quando vem o Senhor e a pessoa dá ouvido à palavra, vem o Senhor e faz uma limpeza na casa, expulsa todos os espíritos, fica limpo. Não é? Mas a pessoa voltando novamente ao erro e ao caminho, aquele espírito que saiu volta e traz com ele mais 7. Trazendo confusão, divisão, separação e o que é pior, perdendo a fé. E aqui diz, cuidado, para que não venhamos também perder a fé. E o estado desta condição agora é pior, porque diz aqui, porquanto depois de ter escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos e neles vencidos, tornou-se o estado pior do que o primeiro. Por quê? É aquele que creu. O Espírito foi embora, depois ele voltou novamente, porque encontrou lugar e achou, e trouxe com ele mais 7. Porque o melhor lhes fora que não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado.
É a doutrina da palavra, irmãos. Está aqui escrito. É mandado de ler. Capítulo 2. Então temos que ter cuidado, firmeza, fé, irmãos. E o servo de Deus pregar a palavra com firmeza, irmãos, para que todos creiam na palavra. A mandade não é para crer em nós, é crer na palavra. Entender a palavra, irmãos, para que saiam. Porque, irmãos, esse espírito de sedição, espírito de confusão, ele está no mundo espalhado, o espírito do anticristo, e ele está entrando na igreja pouco a pouco e nós não estamos percebendo. E é momento da igreja despertar e saber que esse espírito está operando agora, irmãos, no mundo e pouco a pouco tentando entrar na igreja. Com dissolução, com separação, com confusão, irmãos. E nós temos que ter esta fé no Senhor, porque que o apóstolo estava falando disso na segunda carta dele, para que o povo saísse dessa sedição, saísse dessa confusão e colocasse atenção na palavra do Senhor. Então, irmãos, está aqui a doutrina, para que todos possam entender e fugir, irmãos, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque diz a palavra, melhor fora que não tivessem nem conhecido o Senhor, do que depois de conhecer o Senhor, aconteçam essas coisas. Porque vem outros espíritos, irmãos, vem outras confusões, vem outras ideias, vem outras doutrinas, vem separação. Irmãos, palavra do Senhor. Devemos prestar atenção, porque a vinda do Senhor, Ele virá. Não é? Então, aí dizia, amado, escrevo agora a segunda carta, para que saiais esperto, com exortação do vosso ânimo sincero, para que lembrei das palavras que primeiramente vos foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Irmãos, vejam bem, que aqui naquele tempo, irmãos, a Bíblia não existia. Mas não existia a Bíblia. Existiam os livros dos profetas, os Salmos, irmãos. O Pentateuco existia em livros separados, em scrolls que tinha aqui, em pergaminhos que tinha que se abrir para ler, e se juntava. E o privilégio do povo ouvir a palavra, irmãos, era quando ia na sinagoga, no templo. Que os nossos irmãos não tinham. Nossa irmandade não tinha, irmãos. Então os apóstolos, irmãos, aqui tem um mistério da palavra muito glorioso, que o Senhor Jesus fala lá em 14 de São João, ou 15, diz que, o Senhor deu de falar hoje ainda, vos enviarei aquele Espírito Santo, aquele Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado. Os apóstolos lembravam, irmãos, os apóstolos lembravam porque eles estiveram com o Senhor, os discípulos lembravam porque eles estiveram com o Senhor. Mas, irmãos, o tempo foi passando, o mesmo Espírito que fazia eles lembrar que o Senhor Jesus havia mandado, despertou eles para que nós lembrássemos através das Escrituras que eles escreveram para nós. Então o Espírito Santo, irmãos, inspirou as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, para que nós não esquecêssemos, instituída também pelo Espírito Santo. Existem aqueles que falam contra o apóstolo São Paulo, temos, especialmente aqueles que voltaram para o sábado, fala do apóstolo São Paulo. E fala de outros. Mas ele errou em tal ponto, ele errou em tal ponto. Irmãos, o Espírito Santo não erra. Especialmente quando ele fala sobre o casamento e fala sobre a mulher. O Espírito Santo não erra. É que nós não estamos entendendo o que o Espírito Santo está falando para a igreja. E oxalá que o Senhor, nesta noite, abra o nosso espírito para que possamos receber e entender que as Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Senhor, nós recebemos e aceitamos exatamente como ela é, porque esta é a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia veio muitos anos mais tarde, quando os homens também, guiados por Deus, irmãos, foram colocando os livros juntos, foram colocando os livros e chegou a acontecer, não dá para entrar na parte histórica, o tempo já acabou. Foram colocando e colocou para nós, compilado esse livro sagrado que nós temos, que ele contém a palavra de Deus. Né, irmãos? Então está aqui, irmãos, mas essas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito do Senhor que disse lá, vos enviarei aquele Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenham falado. Irmãos, o Espírito Santo foi inspirando os apóstolos, eles foram escrevendo, e está aqui, manda lembrar das Escrituras, que foram dadas pelos profetas e também pelos apóstolos.
Então, irmãos, está aqui para a igreja, para que nós lembramos, irmãos, não vamos perder de vista, porque hoje nós andamos de avião, para baixo e para cima, de carro bonito, que tem ar-condicionado, né? E casas bonitas, Deus prepara, parecendo que nós vamos viver nessa terra para sempre. De repente, um tem um ataque cardíaco e vai embora, outro pega a Covid e vai embora, outro tem uma enfermidade e vai embora, esquecendo que, de uma maneira ou de outra, nós estamos encontrando com o Senhor. E se Ele não vier para nós coletivamente logo, porque a vinda dEle virá, de toda maneira nós vamos encontrar com o Senhor. Aqueles que creram e guardaram a sua palavra e viveram ela. Então, irmãos, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Que convém. Cada um responde diante de Deus: ah, Senhor, eu sou o primeiro a dizer para os irmãos, eu tenho muita coisa para melhorar, irmãos. Eu tenho muita coisa e preciso estar aos pés do Senhor dia e noite. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu sou o primeiro a confessar diante de Deus para os irmãos. Né, irmãos? Então nós temos que ter isso aqui, irmãos, adiante de nós, para que venhamos guardar, primeiramente, irmãos, o que está em nós, depois daquilo que vem até nós. Porque, irmãos, hoje, a Irmandade precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque o poder da comunicação é tão grande, irmãos, que muita coisa vem para nós e nos separa desse amor. Porque hoje, irmãos, ainda nós temos que lembrar que Deus dava do apóstolo falar, aqui o apóstolo Pedro falar, né, irmãos, das cartas que o apóstolo São Paulo fala, que foi repetido em várias cartas do apóstolo sobre a longanimidade do Senhor, long suffering, irmãos, que é a paciência de esperar, a paciência, a coragem de esperar no Senhor, porque, irmãos, paciência, irmãos, não é nós simplesmente sermos uma pessoa, irmãos, que passiva, não, irmãos, é receber do Senhor esta coragem de esperar nele e esperar nele nas promessas e na sua palavra. Ter esta força diante do Senhor, porque a paciência, irmãos, é uma qualidade do Espírito e é uma força que Deus deu para nós. Longanimidade é uma das qualidades, um dos frutos do Espírito, é a longanimidade. Irmãos, é uma força de Deus. Ah, mas o irmão era muito mole. Olha, não, às vezes ele está esperando com paciência no Senhor, mas aquela paciência firme. Porque, irmãos, diz o Senhor que o Senhor, nós recebemos de Deus, da longanimidade de Deus, que Ele nos esperou com paciência. Irmãos, e será que o Senhor ficou lá esperando, irmãos, passando a mão no cabelo, esperando o que ia acontecer, irmãos, conosco? Não, Ele ficou esperando porque Ele sabia pela força do Espírito Santo que a obra seria feita em nós. E é feita em nós. Esta é a longanimidade de Deus, sabendo que a obra de Jesus viria e faria a obra que fez e está fazendo até agora no meio da igreja. E milhares e milhões estão recebendo esta obra, sendo transformado pela longanimidade de Deus, de esperar em nós, e não nos jogar fora antes do tempo, mas esperar em nós essa transformação. E Deus derrama na igreja nesta noite esse conhecimento para que possamos esperar, não esquecer dele e desta obra que ele fez em cada um de nós. Porque aqui está, irmãos, porque o engano vem. Ah, mas desde que os nossos pais falaram, isso existe. Desde os tempos passados, tudo existe. Não é? Ah, a terra para sempre vai existir, existiu, sempre vai acontecer isso aí. Não é? Onde está a promessa? O Senhor falou que iria vir, não veio. Quando que vai vir o Senhor? E às vezes o inimigo nos ataca nas coisas pessoais nossas, estamos esperando a longanimidade de esperar em Deus em alguma coisa, mas a esperança tem que ser uma esperança viva, irmãos. Não é? Somos atacados por estar esperando, o irmão e a irmã não vai cumprir nada. Uns esperam 10, 20, 30, 40 anos, alguma coisa, mas chega. E esta coragem, irmão, só recebemos ela pelo Espírito Santo. Não é? E o Senhor esperou nós, irmãos. Ele nos esperou para que aparecesse em nós a obra de Cristo, a obra de salvação. É a longanimidade dele de esperar em cada um de nós, para que possamos nós ser transformados pela palavra dele. Bom, então está aqui a palavra do Senhor, irmãos. Então diz aqui, portanto, vós, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Irmão, irmã, se alguma coisa está difícil, porque está difícil, o mundo está indo de mal a pior. Irmãos, a disseminação da informação, hoje, irmãos, não somos contra isso, precisamos de informação, precisamos de buscar, mas, irmãos,
as informações mentirosas, pecaminosas, perigosas, estão aí. E vem com uma face, mas o que está por baixo é outra coisa. Não é, irmãos? Então diz aqui que nós não seremos arrebatados por essas coisas. Guardamos desse engano, de coisas abomináveis. E não venhamos descaiar da firmeza da nossa firmeza, da nossa fé em Cristo Jesus, irmãos. Antes, nos é dada uma outra opção aqui. Antes, crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, porque se o irmão e a irmã tiverem o conhecimento um pouquinho do que é o Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós ainda não conhecemos tudo do Senhor. Hoje nós conhecemos um pouco, é uma surpresa, é uma glória. Amanhã, irmãos, nós conhecemos mais, é outra surpresa, é outra glória. E depois, o ano que vem, muito mais, nós estamos conhecendo ainda o Senhor. E esse pouco que nós recebemos, irmãos, o Senhor quer dar ainda cada vez mais. Antes, crescer na graça e conhecimento. Esse conhecimento, irmão, não é conhecimento literário, não é conhecimento, não, é conhecer o Senhor. Irmãos, vou dar um exemplo bem simples para a Irmandade, no que Deus está dando aqui para nós. Não sabe quando nós olhamos no olho de um filho nosso e nós sabemos que ele está sofrendo? Ou nós sabemos que ele está contente? Quando uma olha no olho da tua esposa e sabe que ela está triste? Ou no olho do teu esposo e sabe que ele está sofrendo, ele está passando alguma coisa? Não é? Às vezes o choro de uma criança, irmãos, a mãe, está lá 50 crianças, chorou uma criança, a mãe sabe pela frequência do choro, é aquele meu filho. E a mãe fala, fulano, pode estar 20 pessoas no restaurante, eles, a voz da minha mãe. Conhecimento de Deus. É esse conhecer Ele e Ele nos conhecer a nós. É esse conhecimento que Ele quer dar para nós. Claro, nós precisamos às vezes buscar e ter esse conhecimento da Escritura, mas quanto mais nós conhecemos, mais Ele nos conhece, mais nós conhecemos dEle também. Glória ao nome do Senhor. E é esse conhecimento de Cristo que o Senhor quer derramar sobre nós. Agora, irmãos, não nos resta outra coisa, sabendo dessa gloriosa obra de salvação que Ele derramou sobre a igreja, sobre todos nós, a não ser glorificar a Ele. Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E diz aqui, a Ele, glória ao Senhor, seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, eu gostaria que a igreja estivesse sentindo a virtude que eu estou sentindo aqui agora. Porque, irmãos, esta obra do Senhor, receber isso do Senhor é um presente de Deus. É uma glória de Deus. E o Senhor tem disponível para... Não é que vai vir amanhã, não. Está agora disponível para a igreja. Agora disponível para nós. Para que sejam participantes dessa graça, dessa glória que Ele trouxe para nós. A longanimidade de Deus. E que cai sobre o irmão. Cai sobre a irmã. Porque é um dos frutos do Espírito, irmãos. E Deus derrama sobre nós nesta noite... pela virtude do Espírito Santo, através da nossa condição de nos submetermos à vontade dEle. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Virá aqui à frente nosso irmão Carlos Gonzalez, fará a oração de agradecimento. Glória a Deus. Unidos, vamos a Deus em oração. Amém. Nosso Deus e bom Pai Celestial, nesta hora, Senhor, estamos agradecidos, ó Pai Eterno, pela Tua visitação, pela obra do Teu Espírito dentro das nossas almas. Te damos graças, ó Senhor, porque cada dia Tu nos revelas mais, ó Senhor, Tu amor para conosco, a Tua longanimidade, Senhor, essa virtude maravilhosa pela qual, o Senhor, Tu continuamente operas na vida de um homem e de uma mulher, para que encontrem a salvação em Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E venham, o Senhor, a desfrutar da vida eterna com glória em Cristo Jesus. Glória a Teu santo nome. Pai eterno, nós Te agradecemos
porque esta longanimidade, Senhor, esteve no teu Filho, e está no teu Filho hoje, Senhor, para nos ajudar e socorrer neste dia. Pai amado, graças nos te damos, porque hoje estamos sendo sustentados pelo poder do teu Espírito Santo. Oh Pai amado, estamos sendo guiados, conduzidos pelo teu Espírito. Estamos sendo, Senhor, ensinados, oh Pai eterno, para que cada dia mais apareça o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Ti e de Teu Filho amado. Pai amado, nós te agradecemos por este santo culto, por lo que Tu tens preparado, Senhor, para esta região, esta nação também, de ter levantado dos Teus servos, oh Senhor, para este santo ministério. Graças nós te damos, oh Pai eterno, porque é o dom do Teu Espírito, Senhor, é a ordem Tua, Senhor, em favor de Teu povo, para que cresçamos em graça, para que cresçamos no conhecimento espiritual. Glória ao nome santo do Senhor, para que haja prosperidade e ordem em meio da Tua obra. Graças nós te damos, ó Pai eterno, pela sua família também, que junto com ele, Senhor, um dia sentiram nos seus corações de vir para esta cidade. Não foi um sentimento carnal, mas Tu diste a eles, ó Senhor, uma alegria, uma expectativa, Senhor. Glória a Teu santo nome, de servir a Teu povo, de ser instrumentos nas Tuas mãos. Glória a Teu santo e bendito nome. Graças te damos, Senhor. Abençoa esta família santa. Abençoa o Senhor. E abre cada dia mais o coração, ó Senhor, das pessoas, ó Senhor, que hoje escutarão o Evangelho nesta região, que escutarão a proclamação da graça de Cristo Jesus. Pai eterno, opera conforme a Tua misericórdia, reviste de virtude, reviste de valor, de paz e de tranquilidade a Teu servo e a sua família também. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra que nesta noite tens, Senhor, revelado a Teu servo. Graças te damos pela presidência, Senhor, a força, a virtude que deste para Teu servo, Senhor, nesta parte. Pai amado, te damos graças pelo ministério que também o Senhor aqui acompanhou, Senhor amado, esta ordenação gloriosa. Pai eterno, a cada continua revestindo de luz e sabedoria do alto, multiplicando os dons, as virtudes, operar do Teu Espírito dentro de seus corações, para que apareçam as obras do Teu Espírito, Senhor, as operações espirituais cada dia que Teu povo precisa. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai eterno, por toda a ajuda que Tu preparaste, Senhor, o equipo técnico que Tu mobilizaste, os irmãos que vieram, ó Senhor, que antes de que acontecesse esta santa convocação, já estavam, ó Senhor, alistando, aprontando muitas coisas, que hoje, Senhor, estão aqui sendo utilizadas, ó Pai amado, para melhor aproveitamento deste santo culto, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que têm estado elaborando, também preparando os alimentos, ó Pai eterno. Abençoa eles, ó Senhor, prospera, com recompensa, Pai amado. Pedimos também a Tua bênção, Senhor, sobre a refeição que Tu tens preparado. Te agradecemos pela Tua preparação material e espiritual. Pai amantíssimo, Te somos agradecidos por todo. E aqui estamos, ó Senhor, com alegria, Senhor, ofertando perante Ti o louvor da Tua glória, o louvor, ó Senhor, da glória da Tua graça, o louvor, ó Senhor, da Tua operação dentro das nossas almas. Glória a Teu santo nome. Tudo Te oferecemos, ó Senhor, com gratidão dentro de nossos corações, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmandade, sente-se um minutinho, por favor. Vou chamar aqui à frente alguns servos de Deus. Alguns já foram ordenados, para que a Irmandade conheça pessoalmente, ou o outro ainda será ordenado. Um dos que vai ser ordenado não está aqui nesta noite. Mas vamos, o irmão Ricardo, a Irmandade já conhece, o irmão Ricardo já foi ordenado, a Irmandade viu, sabe quem é, não é? Então temos irmãos online também. Vou chamar aqui nosso irmão Márcio, por favor, venha à frente. Nosso irmão Michael e nosso irmão Ricardo. Venha, por favor. Glória a Deus. Eles vão saudar a Irmandade em poucas palavras, em minutinhos, para que a Irmandade conheça. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que Deus me oferece se eu for um filho firme à fé até o final. A minha congregação é a Congregação Central de Miami. Meu nome é Márcio e o Senhor me deu a graça de atender ali por quase 14 anos como cooperador. E no último 2 sábados atrás o Senhor preparou a minha ordenação. Eu dou graças a Deus por estar aqui nesta noite. Peço as vossas orações e agradeço por Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Mandado aqui, me conhecem alguns. Michael Martínez, da cidade de Tampa, diácono já por vários anos. Glória a Deus. O Senhor preparou também para a semana que vem ser ordenado como ancião nesse ministério. Pido a Irmandade aqui que orem por mim, como vou orar também para vocês. Dou graças a Deus que muitos aqui me conhecem já, amigos, companheiros. Viajei com muitos deles em Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Alguns conheci quando eram teenagers. E Deus está abençoando este país, levantando servos que são honestos, humildes e realmente que amam a Irmandade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nesta noite por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, pela obra de salvação. O Senhor tem preparado no último dia, 20 de novembro, de ser ordenado diácono ali na região de Miami. Eu peço a oração da Irmandade para que o Senhor possa nos ajudar, para que em tudo, no final, somente o nome de Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Michael Martínez, que foi o segundo que testemunhou, ele foi diácono por quantos anos, irmão Michael? 40 anos de diácono. E agora o Senhor levanta ele para o ministério de ancião. Irmão, vai ser ordenado na congregação de Tampa para atender como ancião da congregação de Sarasota. Muitos não conhecem, Sarasota fica a 1 hora e alguns minutos de Tampa, indo ao sul, como quem estivesse descendo para Naples, para Miami. Irmãos, é um pouco mais ao sul. Uma igreja, irmãos, que cresceu rápido, né, irmão João? Apareceu logo, irmãos, cresceu, temos centenas de irmãos lá, irmãos servindo a Deus, dentro de pouco tempo, e Deus já preparou um templo também, que já estamos falando em abertura com a ajuda de Deus. Infelizmente não deu para fazer a abertura antes da ordenação do irmão Michael, mas por isso está sendo ordenado em Tampa, mas logo também Deus preparará esta abertura para a nossa Irmandade. O irmão Michael será ordenado no próximo sábado, dia 11, às 7 horas. Também será transmitido para a nossa Irmandade, aqueles que não podem vir na congregação, porque obviamente não cabe toda a Irmandade. E também no dia 18 de dezembro, será ordenado Indian Trail
em Charlotte, que é ali a mesma região. Nosso irmão Milton Cardoso para o ministério de diácono. Será também no sábado, às 7 da noite. Também será transmitido para a nossa Irmandade. A intenção, irmãos, é que aqueles que podem, irmãos, possam ir, especialmente o ministério. Precisamos da presença dos irmãos, né, irmãos? Porque é importante, como foi falado hoje aqui, impõe as mãos, mas o ministério, o presbitério ordena. Né, irmãos? Então, aqueles que Deus preparar, é importante que sejam todas essas ordenações. E os irmãos que estão sendo ordenados, que foi ordenado agora, sempre que Deus prepara, não percam as ordenações, estejam presentes. Faz parte do nosso ministério, irmãos. Desde que eu tive condições, irmãos, eu nunca mais perdi uma ordenação. Sempre estive presente, irmãos. E os irmãos, com isso, o irmão pode, mas eu nunca ordenei. O irmão sempre ordenou. Sempre que o irmão está junto, o ministério está lá ordenando aqueles servos de Deus. Como hoje todos esses irmãos ordenaram, nosso irmão Ricardo aqui. Impôs a mão, mas todos ordenaram por graça e divina, pela virtude e a força que a palavra nos dá de fazer a ordenação. Louvado seja Deus. Tem mais um anúncio que eu estou esquecendo, o que é? Assim, amanhã às 10h30 teremos o culto nessa congregação. Todos aqueles que estão visitando, irmãos, são convidados, e a nossa Irmandade aqui também. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Se Deus prepara, vamos estar todos congregados aqui amanhã e o Senhor se glorificará entre nós. Certamente amanhã haverá mais abundância daquilo que Deus tem preparado nesta noite também. Também, como Deus já deu na oração, o irmão Carlos agradeceu pelo alimento. Do lado de cá vai ser de fora, desse lado, do meu lado direito, vai ser oferecida alimentação. Parece que tem uma mesa aqui do lado para as irmãs com criança, né, irmão? Não tem mais? Foi arrumado lá. O irmão Carlos já avisou antes, queremos avisar novamente as irmãs. Os irmãos também, mas as irmãs que têm salto, essa grama está molhada, choveu hoje, a vez pisa, o salto afunda, a irmã desequilibra e cai. Para tomar cuidado quando for lá. Não tem perigo nenhum se as irmãs forem com cuidado. Tá certo, irmãos? Para que todos possamos sair daqui só alegria, não tristeza nesta noite. Vamos levantar todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Cristo, concilie a virtude da sua palavra, que permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Sente-se, irmãos, todos, por favor.